paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graças a Deus, eu estou bem e melhor agora porque estou falando com vocês. Quando eu vou cumprimentar vocês, eu já me sinto alegre. Eu já fico feliz que eu estou falando com vocês, amém? Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, querida, eu vou contar uma experiência e, ao mesmo tempo, um grande livramento que Deus deu para meu esposo. Quando ele recebe um livramento, é a mesma coisa que eu também estou recebendo. Eu não sei se vocês é assim, mas eu tenho essa mania, tá bom? Então, eu quero contar para os irmãos que o meu esposo, quando nós mudamos, nós viemos morar nesse lugar que nós moramos, então nós foi construir essa casa. E meu esposo estava limpando ali um pedaço do quintal, assim, do terreno, que nós ia marcar tudo para construir. Foi aí que nós tinha que cavar o poço primeiro. Nós fomos cavar um poço porque tinha água já, mas não tinha no terreno que nós ia construir. E nós começamos a construir, né? Você sabe que para a gente construir tem muito problema, né? E nós começamos a cavar o poço. Aí nós tínhamos uma escada, que ela era bem grande, a escada. Aí eu falei para o meu esposo, olha, nós vamos usar essa escada porque ela é alta, ela é grande e nós coloca ela assim dentro do buraco que vai ser o poço. Tudo bem. E nós começamos a cavar o buraco. Eu fiquei na parte de cima para segurar a escada, e ele desceu para ir para aquele buraco que ia ser o poço. E eu sempre atenta, né? Orando, pedindo para Deus livramento, Deus livra nós, livra meu esposo. E aí ele desceu e começou a cavar, pegou os material, começou a cavar. O poço já estava um buracozinho já bem fundo, né? Aí o meu esposo ficou ali naquele buraco e nós tiramos a escada, ele estava lá embaixo, eu tirei a escada. E ele ali cavando com os materiais ali, cavando. Quando ele precisava de uma enxada ou de alguma coisa, ele pedia. Aí eu amarrava numa corda e descia para ele. Lá ele pegava, né? Aquele problema. Aí, se for contar detalhado, demora muito, vocês sabem, né? Então, e foi aí que eu continuei ajudando ele. E tinha um balde, quando ele tinha muita terra, ele botava naquele balde e eu puxava na corda, né? Eu puxava e jogava pelo lado de fora, para ir ficando assim mais à vontade para ele. Meus irmãos, aí está o problema. Aí meu esposo lá com a cabeça baixa, cavando e tal, e eu olhei na beirada daquele buraco que ele estava lá dentro, né? Quando eu olhei, eu vi que aquilo ali estava todo assim, parecendo que ia quebrar, ia soltar, ia cair em cima do meu esposo. Aí eu gritei ele depressa. Divaldo, o nome dele é Divaldo, né? Aí eu gritei ele, Divaldo, sobe depressa que eu vou pôr a escada, que a terra vai soltar toda e vai enterrar você dentro desse buraco. E estava já cheio de água também aqueles buracos. Aí eu falei, corre, corre. E eu pus a escada depressa e ele
Aí eu falei, não brinca não, corre mesmo. Aí ele correu e subiu, e eu sustentando a escada. E ele subiu depressa, depressa. Irmão, e eu pedindo para Deus ter misericórdia, tem misericórdia. Aí meu esposo subiu, quando ele chegou em cima, na boca daquele poço, ele pulou, eu falei, pula, pula depressa. Ele pulou da escada, do outro lado eu puxei a escada, aí ele já me ajudou a puxar a escada, e eu fiquei bem longe daquela beirada daquele poço. Mas o lado que ele estava de costa era o lado que ia soltar. Aí eu falei, aí eu gritei, Jesus, tem misericórdia. Aí ele pulou depressa, ele pulou. Aí eu olhei, quando eu puxei a escada mais ele, que eu terminei de tirar a escada, caiu aquele montão de terra. Epa! E fez aquele barulhão, enterrou tudo aquele buraco. Aí eu pensei, aí eu fiquei preocupada. Aí eu fiquei naquele problema, naquele dilema. Aí eu falei, meu Deus, eu não sabia o que fazer. Preocupada que eu estava. Mas graças a Deus, ele já estava longe daquele buraco, graças a Deus. E ali ficou aquela terra ali, aquele negócio enterrou tudo, caiu dentro daquela água e ficou a água escorrendo por cima e ele do outro lado, mas eu saí dali de perto daquele buraco. Meus irmãos, é por isso que eu falo. A gente tem sempre que estar pedindo para Deus, colocando Deus na frente, pedindo, implorando a Deus, para Deus dar livramento, para Deus ter misericórdia. É aí que Deus dá o grande livramento para nós. Agora, vocês imaginam, meus irmãos, se eu fosse uma pessoa que não olhasse as coisas e ficasse à vontade. Eu tinha morrido afogado. Eu não ia aguentar, perdão, meus irmãos, até falei errado, subterrado, né? Porque conforme a terra caiu toda, aquela montoeira de terra, ia deixar ele ali enterrado, né? Mas aí Deus deu o livramento, né? Então, meus irmãos, a gente tem sempre que estar atento, pedindo para Deus e ficar atento às coisas para não acontecer o pior, né? Graças a Deus, até hoje meu marido está aí, graças a Deus. Aí depois disso, nós deixamos tudo para lá, aí nós fomos procurar outra maneira de trabalhar, para não ter o problema, para não acontecer coisas piores, não é verdade, meus irmãos? Deus sabe de todas as coisas. Por isso que quando a gente vai fazer uma coisa, a gente tem que orar primeiro, pedir a direção de Deus, para que Deus dá sabedoria para a gente, para que não se aconteça coisas piores. E graças a Deus, hoje ele está aqui sossegado, eu também, e demos um jeito e já construímos a casa. Hoje nós moramos nessa casa e o quintal, nós demos um jeito, arrumamos tudo. Hoje é outra coisa, né? Mas eu nem, olha, tem hora que eu não gosto nem de lembrar desse negócio. Eu fico apavorada quando eu lembro. Mas aí, meus irmãos, é bom que a gente lembre para a gente não esquecer daquilo que Deus faz por nós, o livramento que Deus dá para nós nunca devemos esquecer, né? Saber que quando nós clamamos a Deus, Deus responde. Deus tem poder para tudo fazer. Ele tem poder para fazer, ele dá o livramento, guardar a pessoa, proteger de tudo, né? Eu vou deixar aqui, meus irmãos, para a meditação de vocês, no Salmo 34, versículo 7. Então, meus irmãos, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os campam.
Eu vou ler de novo, meus irmãos, porque eu errei um pouquinho aqui. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Oi, pessoal. Vocês ouviram aí a mensagem da palavra de Deus em testemunho, né? O que Deus fez na vida do meu pai, né? Agora, se vocês gostou desse testemunho, deixa um like para dar uma ajuda no canal, tá bom? E se você quiser, se inscreve no canal e ativa o sininho para você participar acompanhar os vídeos que nós colocamos aqui 2 vezes por semana. Deixa nos comentários os seus pedidos de oração e também compartilhe com seus amigos e seus familiares, tá bom? Se você quiser, fique à vontade para dizer de que país ou que estado você assiste esse vídeo, tá? Meus irmãos, fiquem todos com Deus, fiquem todos na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.